Olá, olá, boa noite, boa noite. Quinta-feira, oficialmente, é nosso dia da live com a Andressa Reis. Só que ela tá em congresso, então eu vim aqui conversar com vocês. Porque eu fiz uma sessão agora e a frase que veio pra mim diante do atendimento foi: você pode dar certo. E às vezes a gente não acredita que a gente pode dar certo. A gente não tem o direito de dar certo. Muitas vezes a gente acredita que não pode dar certo porque a nossa família não deu certo, porque na nossa família é uma família que tem disfunções, pessoas drogadas, pessoas que não honram os seus porquês, que não honram os seus combinados. Então a pessoa ela acredita que porque houve vício, assédio, violência, homens que nunca assumiram sua responsabilidade, elas não podem dar certo. Isso é caótico, porque assim, não é porque minha família não deu certo que eu não tenho direito de dar certo. E quando eu falei assim, você sabia que você pode dar certo? A pessoa chegou a tomar um choque assim, né? Eu posso dar certo? Você pode dar certo. Mesmo na sua família, os homens sendo drogados, violentos, irresponsáveis, você pode dar certo. E eu quero que você dê certo. E às vezes a gente precisa desse lugar, né? Na terapia do esquema, a gente faz muito essa reparentalização limitada. O que é isso, Irlânia? É quando a nossa família de origem não conseguiu, não deu conta, não tinha ninguém saudável, adulto saudável lá para nos apoiar, para nos fazer seguir. Quando a pessoa chega no processo terapêutico, a gente é essa mão que segura e fala assim, vamos continuar a jornada. E aí eu falo para você, você pode dar certo. E quando eu falo que você pode dar certo, é você olhar e falar assim, olha, Irlânia, todas as mulheres na minha família não trabalharam. Você pode dar certo. Irlânia, ninguém na minha família fez faculdade. Você pode dar certo. Irlânia, todo mundo usa droga. Você pode dar certo. Essa semana eu tava lembrando sobre isso porque eu era só uma criança quando meu avô era um homem bom, assim, meu avô era um homem bom, porém alcoólatra, mas ele era um homem bom. Eu lembro dele drogado não, alcoolizado, né? E ele chegava em casa e ele ia tomar banho, terminava de tomar banho e ele ia dormir. Porém, eu lembro dele machucado. Eu lembro da pele dele ferida, assim, marcada com a casca, sabe? Quando a gente rala, assim, quando é criança e fica aquela casca. Meu avô, ele era assim. Ele era uma pessoa que estava sempre com casquinha, sempre machucado, sempre arranhado, sempre assim. E eu tinha 8 anos quando ele morreu. Mas eu associei bebida à violência, a machucado, a ter cascas. Foi isso que eu associei. Então, quando eu via alguém machucado, eu ficava assim, será que essa pessoa bebe? Essa pessoa, eu não gosto de bebida. Você bebe? Não gosto de bebida. Bebida machuca. E aí, depois que eu comecei a estudar, né, 2 coisas eu descobri. Uma é que a associação que eu faço nas coisas podem fazer com que eu vá para esse caminho de bebida. Irlânia, como que você descobriu isso? Uma foi lendo Tony Robbins, né? O Poder Sem Limite. Ele fala que ele queria muito beber. Eu queria beber igual meu pai, eu queria beber igual meu pai, eu queria beber igual meu pai, eu queria beber igual meu pai. E aí ele diz que a mãe dele fica escutando aquilo durante um tempão, e aí ela vai lá e compra a quantidade de bebida que o pai bebia e fala, agora você vai sentar e você vai beber igual seu pai bebe isso aí, você vai beber. Você só vai levantar depois que você beber. E ele disse, não quero. Aí quando ele botou na boca, ele nem gostou do gosto. Mas a mãe dele falou, você vai beber, porque hoje você vai beber igual o pai. Ele falou que na 3ª garrafa, ele botou tudo pra fora, porque não estava acostumado. Mas a mãe falou, já que quer beber igual o seu pai, você vai beber igual o seu pai. E aí ele também diz, nesse mesmo livro, que quando os filhos dele começaram a crescer e tudo mais, ele é dos Estados Unidos, mas ele levou os filhos numa espécie de Cracolândia lá,
pessoas destruídas pelo uso da droga. Por quê? Porque os jovens, eles querem usar droga. Vício, o reino dos fantasmas famintos. Nós somos dependentes de dopamina. A gente quer dopamina. E as pessoas buscando álcool, droga, compulsão alimentar, compulsão por jogo, compulsão no geral, elas estão buscando dopaminas. Prazer por prazer. E aí ele fala que ele pega os filhos dele, leva nessa Cracolândia. Por quê? Porque lembra lá, a mãe dele fez com que ele associasse bebida à tragédia, então ele parou de beber. Ele pega os filhos e leva os filhos lá nesse lugar onde tinha pessoas destruídas pela droga. E os filhos não usaram droga. Por quê, Irlane? Porque nós aqui, a gente acha que droga ou festa bonita, que o povo vai arrumado, festa rave, a gente associa droga com prazer, com potência, com riqueza. E a gente não vê o que essa droga faz com a gente depois. Depois da beleza, depois que se transformou em vício, o lixo que eu me torno. E ele já foi lá, pegou o filho, vocês querem droga? Então vem ver o lixo, pessoa destruída por causa da droga, para vocês associarem droga à tragédia. E lendo isso, eu percebi que a bebida, acabei fazendo esse caminho do meu avô. Outra coisa que eu aprendi estudando psicologia também, né? Sobre bebida. Eu sofri de compulsão alimentar por muitos anos. Tem 6 anos que eu tenho remissão da compulsão alimentar. Mas eu sofri muito tempo compulsão alimentar. E uma pessoa que tem um vício, ela pode ter os outros vícios. E, por exemplo, eu nunca bebi, eu associei bebida a machucado, como meu avô era machucado, né? E eu nunca bebi. Mas a compulsão alimentar, comida é um negócio lícito, né? Todo mundo pode comer. E a pessoa come, que era o meu caso. E aí, quando eu fui trabalhando essa questão da compulsão alimentar, eu aprendi que um abismo chama outro abismo e que um vício pode me levar a outros vícios. Então, assim, vamos supor que eu nunca bebi, mas meu avô era alcoólatra, meu pai foi alcoólatra, e eu, ao ter contato com a substância álcool, eu posso me tornar alcoólatra, porque tem genes do alcoolismo em mim. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso sair desse lugar, porque senão eu fico na fossa, no lixo e na lama. Porque eu tive compulsão alimentar, provavelmente se eu tiver contato com uma substância, eu posso ter vício ali. Por quê, Irlane? Porque um vício, ele abre esse caminho da busca do prazer pelo prazer, dopaminas rápidas. Então, às vezes, eu só troco o objeto da minha compulsão. Então, eu posso ser viciada em celular, eu posso ser viciada em jogo, eu posso ser viciada em comida, eu posso ser viciada em droga, eu posso ser viciada em sexo, eu posso ser viciada em pornografia, eu posso ser... É tudo vício. Tá entendendo? Tudo é vício. Ilane, mas mudou, não mudou não, mudou só o objeto do vício. Entende? Então, por que eu tô fazendo essa live? Porque nesse encontro que eu tive agora, minutos antes de estar aqui com vocês, eu falei pro meu cliente que ele podia dar certo. E quando a gente olha para uma família, todo mundo viciado em droga, todo mundo passou por violência doméstica, ninguém estudou, todo mundo é obeso, todo mundo... A gente acha que a gente vai ter a genética para aquilo. Só que os estudos em neurociência hoje já nos provam que a epigenética, por cima da genética, é mais importante do que a genética em si. Quando, por exemplo, eu falo da minha avó que morreu de infarto, meu avô que morreu de infarto, eu posso morrer de infarto? Posso. Mas se eu manter os mesmos hábitos, se eu comer da mesma forma, se eu manter o mesmo padrão de vida, se eu mudar o meu objetivo de vida, se eu mudar, fazer atividade física, melhorar a minha alimentação, tirar a comida gordurosa, faz sentido que a epigenética, por cima da genética, que são os meus hábitos, vão fazer com que eu altere o meu resultado? Então, se eu não quero ter o mesmo resultado que a minha família, eu posso mudar os meus hábitos e eu vou ter resultados diferentes. E aí, a minha família, ela é a minha escola emocional.
Você não foi pra escola? Você aprendeu A com A, B com A faz Bá, B com E faz Bé, B com I faz Bi. Você aprendeu isso na escola. Na nossa família também, só que ninguém foi tão didático, porque a fala convence, o exemplo ele arrasta. Como é casar? Como é atividade física? Como é alimentação? Como é se relacionar? Como é quando eu tô bravo? Como é para as mulheres quando estão bravas? Como é para os homens? Tudo isso a gente aprendeu na nossa família, porque foi a nossa escola emocional. E os padrões disfuncionais estavam lá. E a gente vai muitas vezes repetindo inconscientemente isso que não fazia feliz. Mas não significa assim, não faz feliz, né? Vou fazer diferente. Não é assim. Não faz feliz, mas é o que eu conheço. Logo, farei tudo igual. Boa noite, Lu, tudo bem? Farei tudo igual, por quê? Porque é o conhecido, é o certo, Ilânia. Não, ninguém tá falando certo e errado, juízo de valor, a gente tá falando do conhecido, ok? E aí, a gente vai pensar, família que ninguém estudou, família que todo mundo é usuário de droga, família que todo mundo é obeso, família que ninguém dá certo no relacionamento, família que a gente escuta a avó, a bisavó, a avó, a mãe, todo mundo tem histórico de violência doméstica, grosseria na casa. A gente precisa rever, porque a gente não precisa perpetuar as dores da infância na vida adulta. Então, a gente pode ser pessoas que vivem de forma saudável, mesmo a família tendo sido doentia. Eu e você não estamos condenados à repetição. Enquanto a luz não vier, a claridade não vier, a gente olhar a vida de forma diferente, a gente vai ficar repetindo. Mas depois que a gente olhou com clareza e falou assim, chega de repetir, chega de fazer isso dar errado, é a minha vida. E outra coisa que esse cliente me falou, gente, eu aprendo muito com os meus clientes, tá? Amo profundamente, porque eles me ensinam muito. Ele falou assim, Lânia, na minha família ninguém nunca tinha morrido. E eu nunca tinha visto a morte. Até que a gente perdeu uma pessoa da família. E o que eu percebo é que depois que acaba, acabou. E eu sempre falei pra ele, a morte acabou. Acabou. Eu posso lembrar do fulano que morreu, eu posso falar dele aqui, eu posso pegar e falar de Freud, eu posso, mas ele não tá mais aqui pra falar. Sou eu que falo dele, eu li o que ele deixou escrito e eu trago pra vocês. Mas ele já foi. Freud, Aaron Beck, Jung, Viktor Frankl, que eu falo direto aqui, já foi. Eu que tô falando do que eles deixaram escritos. Então, quando eu penso, né, que uma condenação da minha família, todo mundo deu mal no relacionamento, todo mundo é feliz na vida, todo mundo bebe, todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar. Eu não preciso cantar, todo mundo erra sempre, eu também vou errar. Não é para cantar essa parte, não é. É para deixar com quem errou e agora eu faço diferente. E eu quero te trazer esperança com isso. Eu quero que você pense assim, eu posso dar certo. Se eu fizer a mesma coisa genética, eu vou chegar no mesmo resultado. Mas se eu fizer diferente epigenética, eu vou chegar a lugares diferentes. Então, o que a gente fala em neurociência, em psicologia? O nosso cérebro, ele é neuroplástico. O que é isso, Irlane? Ele se refaz. É como se fosse uma floresta fechada, eu pegasse meu ancinho e fosse abrindo uma nova trilha na floresta. Não tem caminho, mas eu faço caminho. Irlane, na minha família ninguém nunca fez isso não, mas agora você pode fazer. Você pode, você é livre. Você é livre. Você é livre. Você sabia que você é livre? Você é livre, eu sou livre também. Eu vou te falar uma coisa. Eu deixo alguns livros muito perto de mim, né? Aqui. E tem uma coleção que eu vou falar pra você aqui, pra você poder adquirir, se você quiser e tal. Se você quiser ficar com o que eu tô falando também, tá tudo bem. Que é a nossa Brené Brown, né? Aqui, ó. Brené Brown. Tudo Brené Brown, gente. Tudo Brené Brown. E aí um livro dela que a gente fala muito é A Coragem de Ser Imperfeito. Que é errar. Se permitir errar, recomeçar, recalcular a rota, fazer diferente.
E não é um erro que eu acordei e falei assim, peraí que eu vou ali rapidinho errar. Não. Eu errei tentando acertar. Eu errei porque eu estava tentando dar o meu melhor para a minha vida. Então, tem esse aqui, a coragem de ser imperfeita, que muita gente fala, né? Mais forte do que nunca, esse aqui é superação, sabe? Caia, levante-se, tente outra vez. Eu vou ter a arte da imperfeição, que fala, ela é a autora que fala de vulnerabilidade, ok? Eu achava que isso só acontecia comigo e ela vai falar sobre a cultura da vergonha, construindo em nós a coragem. A coragem para liderar, você pode ser líder de você mesmo em primeiro lugar, como diz Augusto Cury, depois a gente lidera outra. E a coragem de ser você mesmo, olha aqui, você não é errado em ser você. Ouso dizer que você tem errado muito tentando ser o que os outros querem de você. Ok? Você quer acertar? Acerte sendo você, dando o seu melhor, se apropriando da sua vida e lembrando a você o tempo todo que você pode dar certo. Lembrei até de uma música, só quero saber o que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Você não tem tempo a perder na sua vida. Na vida do outro, eu sinto muito. Minha irmã tá aqui. Eu sinto muito quando minha irmã faz escolhas erradas, mas eu não posso escolher por ela. E a nossa vida, ela é do casulo à borboleta. Todo mundo tá vivendo o seu processo. Só que eu não preciso me enterrar na dor. Se eu cair, eu me levanto e eu continuo a jornada. A Natália tá falando que adora a música, né? Vamos lá, adora essa música. Eu só quero saber o que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. A sua história de origem explica muito sobre você, mas não define para onde você vai. Preste atenção, ó. Para me explicar por que eu faço o que eu faço, por que eu cheguei até aqui, por que eu dei errado nisso, eu vou usar o meu repertório. Ricardo tá aqui, a gente fez uma live linda sobre vida, sobre construção de vida, vida que vale a pena ser vivida, na semana do psicólogo, no final do mês. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente pode fazer diferente. A minha história me trouxe até aqui, mas se eu quero começar a construir um passo diferente, ter resultados diferentes, eu preciso aprender novas coisas, escolher novas coisas e fazer diferente. E você pode. Lembra que o nome da nossa live é Você Pode Dar Certo. Mas minha mãe não deu, meu pai não deu, minha tia não deu, minha avó não deu, problema deles. Cada um ganhou uma vida, cada um ganhou um nome, cada um ganhou um CPF. O que você está fazendo com o seu CPF? Você não nasceu para dar errado, você nasceu para dar certo. Só que ninguém te ensinou. Agora, graças a Deus, a gente pode buscar uma terapia, a gente pode buscar um treinamento, a gente pode assistir uma live como essa e fazer diferente. E aí, eu quero muito te ajudar. Eu separei 5 coisas para a gente quebrar os padrões. Primeira coisa é a consciência. O primeiro estágio da mudança é a contemplação. Você vai olhar a sua vida e você vai ver o que tá bom, o que não tá, o que tá dando certo, o que não tá certo, o que tem que ficar no caminho, o que tem que continuar, o que você tem que deixar para lá. Você vai fazer uma autoanálise para você ser autorresponsável pela sua vida. E aí você vai ter consciência, observar a sua história sem romantizar ou negar. Você quer ver uma coisa? Ricardo tá aqui e ele vai falar comigo sobre isso. A gente vê muito paciente chegando aqui na clínica falando assim, minha família é perfeita, meu pai era incrível, minha família não tinha problema não. Vai ficar negando? Tá acabando com a vida, começa um trabalho, não consegue, não é feliz na profissão, não consegue largar a maldita da cachaça e tá me dizendo, vive um relacionamento abusivo, briga no trabalho, briga na família, briga na religião e tá me dizendo que sua família foi perfeita? Você tá enganando quem, gente? Não foi não, você pode até não querer ver. Mas se você tá repetindo padrões disfuncionais, de onde você tirou isso? Não tem como. Se você tá repetindo padrões ruins, você precisa colocar a lupa da verdade sobre você. Porque você muda a partir da contemplação, primeiro estágio da mudança. Então você vai observar, sem romantizar e sem negar. Segundo passo, escolha. Decida não repetir o mesmo que seja difícil.
Ilânia, mas é mais fácil fazer a mesma coisa. É mais fácil fazer a mesma coisa. Mas se você fizer a mesma coisa, você vai ter os mesmos resultados e não pode reclamar, porque o tempo todo a gente escolhe. Em 2007, meu psicólogo falou uma coisa que eu fiquei com raiva dele. Ele falou assim pra mim, Irlânia, rindo pra mim. Irlânia, a omissão é uma escolha. Todas as vezes que você decide não escolher, pra não brigar, pra não desentender, pra não... Você tá escolhendo viver a escolha do outro. Olhei pra ele. Fica brigando. Ah, esse psicólogo não presta. Esse psicólogo não falou a verdade pra mim. Falou, você tá escolhendo. Ah, pode escolher que eu faço o que você quiser. Ah, suco de laranja ou de morango. Não, escolhe você. Ah, é laranja, então eu vou tomar laranja. Claro, você escolheu tomar o suco que o outro escolheu pra você. E não é sobre suco, ok? É sobre posicionamento, sobre para que lugar eu vou viajar, sobre o não que eu não digo. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Jean Paul Sartre, Ricardo tá colocando aqui. É isso. Então, escolha decidir não repetir, mesmo que seja difícil. Porque você pode dar certo. Referências diferentes. Olha só. Eu tive um professor, o Pedro Rodrigues, que ele falava o seguinte: dentro da nossa cabeça precisa ter vários sábios. E não precisa ser sábios reais, assim, da minha família que eu convivi. Não. Dentro da minha cabeça tem Angela Davis, Oprah, Martin Luther King, tem meu pai, tem minha mãe, tem minha avó, que é da criatividade, do poema, de falar com as plantas, ok? Então eu vou pegando os sábios que tem na minha cabeça e quando eu preciso decidir coisas, eu pergunto assim, o que esse sábio falaria? O que minha avó faria nessa situação? O que a minha mãe falaria nessa situação? O que sei lá quem falaria nessa situação? O que Martin Luther King falaria? Eu tenho um sonho, o combustível dele para seguir. O que falaria nessa situação? E assim, eu vou completando em mim a minha escolha. Irlânia, eu vou escolher o que ele escolheria? Não. Mas qual a ótica? Essa pessoa que venceu, como seria? Como seria? Gente, eu vou ter que abrir. Só um pouquinho que eu vou abrir que o cliente já chegou. Só um pouquinho. Eu voltei, agora vou ficar. Fui só abrir a porta pra ele. Dói mesmo esta verdade falada e sorrindo. Né, Nath? Vamos rir. Aí o Ricardo, que foi meu professor em psicologia positiva, ele me ensinou, que eu fiz o curso dele de psicologia positiva e depressão, que o humor é flexibilidade psicológica, né, Ricardo? Ricardo me ensinou isso, então vamos rir, que é uma força de caráter, e nas minhas forças lá de assinatura, o humor tá lá presente, então bora rir pra dissolver a tensão. E o Paulo Gustavo falou isso, assim, ó, sorria como um ato de resistência. Não é porque a vida tá difícil que eu preciso vir, ó, mal-humorado pra vida. Não, eu posso abrir um sorriso. Sorria. E a Masha Linehan, que é uma das terapias que eu trabalho aqui, ela fala muito sobre o meio sorriso. Tem que resolver um negócio, tá difícil, tá tenso, a gente se fecha. Ela fala assim, mãos espalmadas e meio sorriso, ó. Me abro pra viver, me abro pra seguir. O humor é fundamental. Então eu busco referências, modelos, mentores, espiritualidade, que também é uma força de assinatura minha, e terapia, tem o Ricardo, tem a Irlânia, tem um monte de gente aí que a gente pode procurar para pedir ajuda, socorro. Irlânia, mas ninguém me ajuda, mas você é adulto. Pega o telefone, eu falo assim, eu não sou louco para pedir terapia. Eu falei, eu sou. Oi, tudo bem? Você pode marcar para mim, ó, eu tô indo por meios próprios, ainda não tô indo de ambulância não. Tá entendendo? Pra que de ambulância você consegue marcar, agendar e ir lá resolver sua vida? Por que esperar um milagre? O milagre está na consciência que você vai tomar, na direção que você vai dar na sua vida.
ok? E aí, eu tava falando disso, né? Apoio não dá para mudar sozinho. É importante ter uma rede de suporte. E outra, se eu continuar lá no lugar onde eu adoeci, o Jung vai falar isso. É impossível se curar num ambiente que te adoeceu. Então você precisa sair, buscar, respirar oxigênio. Em caso de acidente, colisão, pega a máscara, respira, depois você salva a criança. Porque olha só, presta atenção, você tá no avião, sei lá, faltou oxigênio, você não botou a máscara, aí você foi salvar o seu filho. Aí você botou a máscara no filho. Aí enquanto você tava segurando a máscara pra ele, que ele é criança e não consegue, você tava sem oxigênio e desmaiou. Morreu você e morreu o filho. Por isso que a gente tem que botar a máscara, se salvar, para depois salvar o outro. E pequenas mudanças que promovem grandes resultados. Se na família todos se calavam, você precisa aprender a se expressar. Se na sua família todas as mulheres eram quietinhas, doces, recalcadas, lá, você precisa. Se todos usavam droga, ó, vício, reino de fantasmas famintos, você não precisa. Se todo mundo vivia relacionamento tóxico, você não precisa. E você precisa ter hábitos saudáveis. Irlanda, mas na minha família ninguém tinha, não. Olha só, minha mãe não malha, meu pai não malha. Há 12 anos, eu tinha 27 anos quando eu comecei a malhar. Hoje eu tenho 39. Eu sou mais nova hoje do que há 12 anos atrás. Eu era uma idosa, eu tinha fibromialgia. Eu acordava com a mão em garra, assim, ó. Eu sentia dores horríveis. Obesa, doente, asmática, usando bombinha. E hoje eu não uso bombinha, hoje eu não uso medicação de psiquiatria, eu não uso medicação do reumatologista, porque eu mudei. Então, quando eu vou aderindo a hábitos mais saudáveis, eu vou me tornando mais saudável, eu vou gostando de morar aqui dentro. A pior coisa que tem é quando eu moro aqui e não gosto daqui. Eu não gosto da casa que eu moro. E eu tenho que gostar. Você pode dar certo mesmo que todos tenham falhado. Você não é o erro da sua família. Você é a possibilidade de nova história. E eu quero muito que você repita, escreva, coloque assim no mural para você lembrar. Eu escolho dar certo. Eu escolho fazer diferente para ter resultados diferentes. Mudar é possível, é fácil? Não é fácil, é estranho. Porém, se você muda, você tem grande chance daquilo que era doído e dolorido em você extinguir, cortar, acabou. Resolvi minha vida, eu vou fazer diferente, acabou esse negócio, não vou ficar mais sofrendo com esse negócio. Ó céus, ó vida, ó azar, 27 anos eu vivo. Cara, vamos fazer outra coisa, vamos falar de outra coisa, vamos mudar. Ah, eu não gosto desse café amargo, muda, compra outro café. Ah, não, mas eu não gosto dessa cadeira. Pô, você já pensou que dá pra mudar? Que tem muitas cadeiras e que certamente tem uma cadeira que vai resolver pra você? Você não precisa ficar reclamando dessa? Mudar é preciso. E é impossível ter resultados diferentes tendo as mesmas escolhas. E aí, vai doer, mas vai doer e vai te mostrar um outro caminho, uma nova possibilidade. E depois que eu atravessei a ponte, eu fico assim, gostaria tanto de atravessar a ponte, gostaria de tanto atravessar a ponte. Poxa, se eu pudesse atravessar a ponte, agora eu atravessei a ponte, eu vou contar outra história. A ponte ficou para trás, porque passei 10 anos querendo atravessar a ponte, porque eu não tinha coragem de romper a ponte. Agora eu vou fazer outra coisa. Olha, depois que eu atravessei a ponte, tem flores, tem passarinho, tem mosquito, mas eu vou comprar o repelente. Tá entendendo? Você vai ver coisas diferentes, mas você vai encontrar soluções, porque a gente vai trabalhando o músculo da mudança, o músculo do novo, de eu entender que eu não preciso fazer a mesma coisa. Você pode ser a primeira pessoa da sua família a quebrar ciclos e a construir uma vida saudável e significativa. E isso começa com uma escolha, a sua. Deixa eu te falar uma coisa, minha irmã tá aqui, né? Eu sempre fui muito de falar. Falei e mandavam eu ficar quieta. Fica quieta. A minha sobrinha é muito parecida comigo e ela fala pra caramba. E a gente não manda ela ficar quieta. A gente dá repertório para ela falar onde ela vai ser aceita, onde ela tem lugar de expressão.
Falar não é errado. A gente só precisa direcionar. Com a minha habilidade de oratória, eu posso ser uma palestrante, uma psicóloga, uma comunicadora, uma professora, ou eu posso ser estelionatária. A diferença são os valores que eu carrego e os limites que eu tenho, porque limite é amor. A Bárbara Fredrickson vai nos ensinar que amor sem limite é apego ou dependência. E se eu amo, eu dou limite. O que é dar limite, Irlânia? Dar contorno, direção, rota. Então, quando eu dou limite a alguém, eu não tô punindo, né? Quando a gente fala, eu falo muito aqui porque eu faço orientação familiar. Educação emocional positiva não é educação disfuncional liberativa, ok? Você precisa dar limite, direção. Você não pode xingar o teu filho. Você pode dizer o que você quer. Em vez de você dizer pro teu filho assim, você me enche o saco, eu não aguento você. Você vai dizer, filho, olha só, essa situação que você tá fazendo, isso que você repete, eu já falei com você muitas vezes, me faz me sentir triste, desrespeitada. Eu sinto que eu tô falando com a parede. Você não é uma parede, você é meu filho. E eu tô te preparando para seguir. Então você vai falar dos seus sentimentos com seu filho, mas você não vai paralisar o seu filho. Porque toda vez que eu digo que aquela criança é errada, que aquela criança... eu tô paralisando isso. E não é porque me adoeceram que eu vou fazer o efeito dominó e vou adoecendo todo mundo que vier à frente, não. Você pode fazer diferente. Então, ó, o que você vai escolher fazer a partir de agora? Mas nisso que você vai escolher fazer a partir de agora, eu quero muito que você lembre, pense, reflita e repita. Como diz Freud, recordar, repetir e elaborar. Eu posso dar certo. Não é porque minha família deu errado que eu tô fadada a isso. A Flávia, gente, Flávia é uma querida, maravilhosa. Ela tem um grupo de estudo incrível. Deus te abençoe. Passei para te dar um beijo. Essa mulher é fera, pessoal. Essa mulher também é fera. Gente, eu adoro, assim, indicar as pessoas, né? Porque cada um tem um espaço. Ela é advogada, mas ela é uma advogada sistêmica. Não é justiceira, não. É aquela que olha na integralidade. Então, assim, você pode ser a primeira pessoa da sua família a dar certo. E você ainda vai continuar pertencendo. E pertencer pelo sucesso é melhor do que pertencer pela escassez e pela falta. Eu falo que em algumas famílias tem uma cadeira chamada problema e a pessoa fica sentada ali. Eu sou o problema da minha família. Não. Seja a solução. Você pode ser fonte ou você pode ser dreno. Escolha essa fonte. Flua. Experiencie. Faça novas coisas. Se precisar de ajuda, eu tô aqui. Peça ajuda. Não morra sem oxigênio, sem pedir alguém, por favor, balão de oxigênio. A gente precisa pedir. Por quê? Porque você é adulto, você é autorresponsável. E quando não estiver bom pra você, você vai solicitar, venham, me ajuda, me socorram. A gente precisa de socorro. É impossível ser feliz sozinho. E a gente não tá falando de parceiro amoroso, não. A gente tá falando de parcerias com relacionamentos saudáveis. Que pode ser um professor, um amigo, um vizinho, um síndico, um filho. Alguém que faça assim, ei, espírito, venha para a luz. Mude de vida, essa vida escura tá te fazendo mal. Então, ouse fazer diferente. Ouse experimentar o diferente e ouse quebrar padrões funcionais da sua família e escrever uma história que faça sentido pra você. Beijo grande, meu cliente já chegou, vocês escutaram a campanha, eu fui abrir pra ele. Até amanhã, tá? Amanhã tem devocional, não esqueça, gente, todo dia eu coloco o devocional aqui do Augusto Cury que a gente tá fazendo. Todo dia tem uma luzinha assim pra gente, ó, vai brilhar, eu quero que você brilhe e que você vá pra luz pra viver coisas boas. Beijo grande pra você e até amanhã, tchau, tchau.